A partir de agora, notícias da Raposa, também do Atlético Goianiense. Amanhã, Mineirão lotado para mais um jogo da rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Emerson Pansieri, um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço, boa noite, João Vitor Cirilo, um abraço também pra Nath, nosso Lucas Sanches está aqui para falar também do Dragão de Goiânia. Eu tô aqui na expectativa daquela lista que vai ser divulgada pela assessoria de imprensa do Cruzeiro, o grande Bruno Faleiro, o Estevão também. Daqui a pouco eles vão divulgar para que a gente tenha a noção exata desses atletas que vão ficar à disposição do técnico Fernando Seabra. Óbvio, né? Jogo às 11 horas da manhã, não tem nem dúvida. A turma toda já se concentra para o desafio, tem aí um trabalho todo feito, né, pela Jéssica, nutricionista, da parte em relação ao café da manhã, ao lanche antes do jogo, tudo isso para que o atleta não tenha nenhum tipo de problema. É uma partida no horário diferente. Todos os atletas treinam cedo, mas o jogo é muito diferente do treino. Por quê? O treino tem um intervalo para água, né, para hidratação, são várias janelas, então tudo isso é levado em consideração. Então, o time treinou hoje cedo na Toca da Raposa e o que dá para trazer antes da lista de relacionados é que o Lautaro Dias, a tendência é ficar de fora. Ele teve aquele incômodo na coxa e aí faz o exame que constatou que tinha uma propensão a algo um pouco mais sério, então por isso segurou o jogador. Hoje fez um trabalho interno na Toca da Raposa, então Lautaro Dias, que atua nos lados de campo, não joga. Mas tem uma notícia boa, seu Cirilo. Qual é? Barreal, que foi ausência devido a um incômodo no tornozelo no jogo passado, né, contra o Internacional, não atuou, ele ficou de fora da partida, não foi nem relacionado. Hoje colocou chuteira, participou do treino e tudo indica que vai estar na lista de relacionados do treinador celeste, do técnico Fernando Seabra, que ganha, além do Barreal, ganha o William, lateral pela direita, jogador agora de seleção brasileira, foi nosso convidado ontem aqui no Bastidores, deu uma entrevista muito legal, falando sobre esse momento dele, sobre esse momento do Cruzeiro, e ganha também o Lucas Homero para o duelo de amanhã contra o Atlético Goianiense, com casa cheia, né, Cirilo? 56 mil cruzeirenses já para bater o ponto no Gigante da Pampulha, isso quer dizer que tem que sair bem cedo de casa. Ah, com certeza, vá tranquilo, com a alma leve, porque... Fácil nunca é, pelo menos é domingão, né? Não tem aquele trânsito de volta pra casa, enfim, é mais tranquilo. Lucas Sanches, pra gente comentar também mais sobre o jogo, você tem notícias do Atlético Goianiense. Boa noite, Sanches. Boa noite, Cirilo, amigos ligados na turma do bate-bola. Pois é, o Atlético Goianiense é a lanterna da Série A, tem só 18 pontos e pode subir só uma posiçãozinha caso vença o Cruzeiro. Detalhe que o Dragão só tem 4 vitórias na Série A, mas ganhou os últimos 2 jogos contra Inter e Juventude, né? O golpe tá aí, cai quem quer. O técnico Humberto Lousa vai ter algumas mudanças no time para enfrentar o Cruzeiro, tá? Bruno Tubarão e o Janderson estão suspensos, o Hurtado é dúvida por lesão e o Derek, Pedro Henrique, Rony e Alex Vinícius estão todos no departamento médico. O Maguinho volta de suspensão e o costa-riquenho Joel Campbell tá confirmado no ataque, é a esperança de gols do Dragão. Provável time com o Ronaldo no gol, a defesa com o Maguinho ou Rafael Aller, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão. No meio, Gonzalo Freitas, Baralhas e Haldney. No ataque, o Campbell, Alejo Cruz e Luiz Fernando. Cirilo. Boa, Sanches, de volta com o Pansieri, tem notícia em cima do lance. Fala, Pansieri. Saiu. Opa. Ô, Cirilo, eu sempre ficava, a turma tá aqui no X, né? Quando dava aquela notificaçãozinha assim, aí era... Infinado X. Eu acho que a trem tá travado, né? E aí o que acontece? Acabou de sair também no Instagram, esse aí tá firme e forte. Olha só, o Barreal dentro e o Lautaro fora, como a gente acabava de dizer. Então, pra gente ratificar a informação da Itatiaia, pro gol tem o Cássio, tem o Anderson e tem o Léo Aragão, tá rolando um revezamento desse terceiro goleiro, no jogo passado foi o Grando. Pra lateral direita tem o William e tem o garoto Dorival sendo acionado, primeira convocação do Dorival pro principal. Pra zaga tem o João Marcelo, o Jonathan Jesus, o Vidalba e o Zé Ivaldo. Pra lateral do lado esquerdo tem o Marlon e o Kaique. E aí pro meio campo, a lista: Japa, Romero, Lucas Silva, Vital, Matheus Henrique, MP10, Peralta, Ramiro, Vitinho e o Wallace. E pro ataque tem o Barreal, o Caio Jorge e o Teves, mais um garoto sendo acionado pela primeira vez pelo técnico Fernando Seabra. Conhece muito também o garoto Teves, o treinador celeste, dentro daquela linha que a gente já trabalhava ao longo do dia, esse nosso trabalho, né, junto com o site, com as redes sociais da Itatiaia, dessa informação sempre em cima do lance. Cirilo.
Arthur Gomes já fora, né? Fora. Chamando atenção também nessa lista, porque você destacou, vocês têm informado aqui na Itatiaia, porque a negociação tá em andamento, né? Sendo finalizada já também, como você falou, o cara não vai ficar, não faz sentido botar na lista de relacionados no domingo, né? Não faz das duas formas, do jogador saber que ele tá sendo negociado e do clube perder uma negociação que é interessante para ele, né? E do próprio Dínamo, que já tá naquela troca de documentos. São 3 interesses em jogo, então não tem por que colocar o Arthur, que já tá em outro foco, e seja feliz. E o Cruzeiro, Natália Fiuza, tem 3 atacantes na lista de relacionados. Um é o centroavante Caio Jorge, na fase que nós estamos vendo. O outro é o Teves, que pela primeira vez está sendo relacionado aí, a primeira vez mesmo, né, Pancieri? Foi integrado essa semana ao elenco profissional. E tem o Barreal, que está sendo considerado um atacante, que para mim é mais meia do que atacante. É a lista de ataque do Cruzeiro. E aí, nesse sentido, que eu disse essa semana que me preocupava a venda agora do Arthur Gomes, porque o Seabra tem poucas opções ofensivas para trabalhar esse time para amanhã. Mais do que a venda, porque do ponto de vista financeiro, a proposta pelo Arthur Gomes foi mesmo muito sedutora ao Cruzeiro, digamos assim, mas mais do que a venda, a preocupação é a falta de reposição, né? É muito sério você ir para um jogo em que os 3 pontos são imprescindíveis, em que o Cruzeiro não pode desperdiçar a oportunidade de vencer o Lanterna do Brasileirão, tendo 3 atacantes apenas relacionados, sendo que você destacou bem, o Barreal joga mais como um meia e um deles é um garoto, que aí é a primeira vez relacionado com o profissional, e o outro é um atacante que vive um momento muito ruim. E aí o Seabra muito provavelmente vai ter que escalar o Caio Jorge a contragosto, eu imagino, de 99,9% dos 56 mil cruzeirenses que vão estar lá no Mineirão, mas aí você tem que dar uma brecha para o treinador, porque é de fato falta de opção. Agora, já entrei aqui no Instagram e vi muita gente questionando a ausência do Kaique Kenji, que foi outro atacante que subiu. Ele, inclusive, em termos de número, ele é mais badalado até que o Teves, né? O Kenji joga pela ponta esquerda, o Teves joga pela ponta direita. São 2 atacantes de velocidade, de drible, de explosão, um por um lado do campo, o outro pelo outro. O Kenji tem números, digamos assim, mais sedutores, né? Nas categorias de base, é líder em participação de gols no sub-20, com artilharia e também assistências. Enfim, quem faz o trabalho lá no dia a dia é o Seabra. Pode ser que ele tenha sentido que o garoto ainda não estava preparado para um jogo com o Mineirão lotado. Todo esse amadurecimento é importante. Mas, dadas as circunstâncias, imaginei que ele estaria relacionado como pelo menos uma opção no banco pela falta de atacantes. Com esses atacantes que estão aí relacionados e pelo número de meio-campistas relacionados, Cirilo, eu imagino que o Seabra vá adiantar o Barreal para ele formar uma dupla de ataque com o Caio Jorge, tendo o Matheus Pereira naquela função de um 4º homem de meio campo, né, que se aproxima muito dos atacantes, e aí em determinado momento eles formam de fato um trio lá na frente, e aí ele deve fazer uma escolha por um outro meio campista para o lugar do Barreal, que pode ser o Vitinho, pode ser o Japa, inclusive, que foi titular no último jogo. Você acha que o Barreal não começa? Não, começa como atacante. Ah, entendi. Ele vai adiantar o Barreal para o lugar que seria do Arthur Gomes, deve abrir o Caio Jorge pela direita, porque não tem outra opção, a não ser que ele opte pelo Teves, mas aí ele ficaria só com o Caio Jorge no banco, e a gente sabe que a presença do Caio Jorge não tem adiantado muita coisa, mas se ele optar pelo Teves também tá tudo certo, tá, Cirilo? Porque a fase do Caio Jorge é tenebrosa. Então, se ele entender que o garoto tá pronto para um jogo importante desse com casa lotada, e ao mesmo tempo que é um jogo importante, é um adversário acessível. Então é melhor o garoto estrear contra o Atlético Goianiense do que estrear contra o Flamengo, do que estrear contra o Palmeiras. Então, se ele entender também que é a hora do Teves, acho que ele tá com razão. Mas se ele perceber que não tá pronto para ser titular, ele vai ter que adiantar o Barreal pela esquerda, Caio Jorge pela direita, aí eu acho que o Wallace, Matheus Henrique e aí Japa ou Vitinho com Matheus Pereira, e a defesa é a volta do William, que ninguém questiona e que vai ser muito importante, inclusive pensando nessa configuração de lado direito do Cruzeiro, que pode ser que não tenha um ponta tão agressivo por ali. Então as investidas, as descidas do William, a capacidade que ele tem de chegar à linha de fundo, de dar cruzamentos, vai ser muito importante para esse jogo. Vamos escalar o Cruzeiro, Emerson Pancieri? Vamos escalar o Cruzeiro, e para me ajudar a escalar o Cruzeirão mais lindo do mundo, eu vou chamar a Nath. Se eu der uma titubeada, você me ajuda, viu, comentarista Nath? Vai que eu tô te vendo. Vamos lá. Agora, nosso Piquitito tá lá acompanhando, pode ter certeza. Vamos lá. Pra gente passar, então, esse Cruzeiro que vai a campo amanhã com Cássio no gol, o William na direita, a zaga tendo o Zé Ivaldo, a presença do Zé Ivaldo, com o João Marcelo e o Marlon. Acho que nós temos aí uma defesa já montada.
Meio campo, Lucas Romero, o Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Na frente, Barreal e Caio Jorge. Vai ser esse o Cruzeiro para começar amanhã. Tendência é essa. Lembrando que hoje parte da atividade foi sem o Matheus Pereira, né? Aí quem fez essa função foi o Vitinho, mas não tem problema. Matheus Pereira tá relacionado, vai pro jogo, é jogador importante, craque do time, camisa 10, põe a bola debaixo do braço se precisar e ajuda assim mesmo. Essa é a tendência do Cruzeiro para buscar esse resultado importante. Lembrando, Cirilo, que o Cruzeiro também confirmou uma informação também é assim que o torcedor fica na expectativa sobre o Dineno. Ele foi submetido à cirurgia no joelho direito hoje, no Mater Dei. O procedimento foi conduzido pelo doutor Sérgio Campolina. Doutor Wallace Espada também participou da cirurgia. E os resultados vão ser avaliados, né? Mas pelo menos dentro daquela ideia que eles tinham, o atleta vai receber alta médica neste domingo, e o Cruzeiro confirmando realmente que o Lautaro Dias agora segue esse trabalho aí no departamento de performance do clube para recuperação desse desgaste muscular que eu citei anteriormente, Cirilo, mas o time é esse aí.